Bem, estamos de volta já agora ao segundo bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje recebendo aqui como debatedores duas personalidades friburguenses que são personalidades e protagonistas efetivamente do Carnaval de Friburgo dos últimos anos e que são estudiosos do Carnaval. Eu falo de Davi Macena, escritor, dramaturgo e jornalista. Escreveu um livro especificamente teve 4 anos de pesquisa de campo e material e muitas entrevistas para que pudesse lançar. Então se credenciou em Friburgo como uma personalidade, como um escritor naturalmente, e com conteúdo para que pudesse falar até de forma acadêmica a respeito desse assunto. E também aqui recebendo um friburguense hoje autêntico, apesar ainda de conservar, mas fazer questão de conservar um pouco daquela coisa da fala do Nordeste com um pouco do holandês, né? Então, que é o Humberto Damasceno, chamado Humberto da Ambulância, que participa de movimentos culturais há 60 anos em Friburgo, e movimentos aqui junto às escolas de samba, todas as escolas de samba, principalmente a Olaria, é um bairro que é o seu bairro, e vai falar um pouquinho depois de todas as escolas. Davi, para que a gente possa não finalizar, porque eu acho que tem muita coisa para se falar com relação à história do Carnaval. Mas a história do Carnaval, o que a gente quer deixar claro que o Carnaval não é um produto genuinamente brasileiro. A mulata Carnaval não é um produto genuinamente brasileiro. São criações, né? São adaptações que se chegam porque as pessoas falam assim, o Carnaval, você vê que lá na Noruega, por exemplo, tem uma escola de samba que vem exemplificada, tirada do Brasil, coisa nesse sentido. Queria só que você pudesse falar um pouquinho mais para a gente poder democratizar o Carnaval. A Alemanha tem o Carnaval de Colônia, né? O Japão hoje já tem escola de samba. É importante, na verdade, distinguir duas coisas. Carnaval é uma coisa, samba é outra. O samba é genuinamente brasileiro, né? O Carnaval é uma festa que ganhou no Brasil uma importância muito grande, uma relevância muito grande, porque nós somos um povo que necessitamos dessa catarse de ir às ruas, banjar alegria, rir fácil, pilhar, fazer crítica social, crítica política, né? Nós somos um povo que necessitamos disso. E se criou, quando você falou aquela questão, quer dizer, mais uma versão, quando se fala também do Carnaval, né, aí do Carnavale, né, então fala da festa da carne, mas fala do adeus à carne, né? Então essa coisa que também se trouxe muito em função dessa coisa de todo mundo ir para a rua, e era uma festa... A ocupação do espaço urbano, que eu acho que é muito forte, né? É um período em que os invisíveis passam a ser visíveis, né? Porque aquela pessoa que não ocupa nenhum posicionamento social relevante, ele vira o mestre-sala e sai cortejando a principal personagem da escola, que é a porta-bandeira, né? Então, eu acho que é a ocupação dos espaços públicos. A gente já via isso lá atrás e a gente vê hoje os blocos refazendo esse processo de que as ruas, as praças, as avenidas são do povo, foram feitas para o povo, e quem manda ali é o povo. Eu acho que isso vem também um pouco, Davi e Humberto, quando a gente falando até provocando o Davi, em função da própria história, do trabalho de pesquisa, é porque a história mesmo, quando você vê a história em todos os momentos da história, vamos falar então de Roma, na verdade, quando você tem... Falando de Roma, tem que falar de Veneza. A gente fala do Carnaval de Veneza, mas a gente fala um Coliseu, por exemplo, ele foi criado e construído para espetáculos, né? E espetáculos de embarcações, depois houve essas questões, quer dizer, várias concentrações já, né, das pessoas, e o Davi falou uma coisa muito interessante, a gente poderia dizer de uma releitura, né? O Brasil foi adaptando coisas, e tanto é que a gente poderia dizer que hoje o Carnaval do Brasil, que é um continente, ele não é unificado. Ele tem várias leituras, pelo Brasil. Isso que a gente queria falar também, Humberto, um pouco dessas leituras. Como é que você vê isso? Quer dizer, quando você chega
do Recife, onde tem o trevo, que parece que é impossível você dançar um frevo, que você tem que fazer aula, acho que durante tem que ter muito preparo físico para fazer o frevo. Aí você vem para cá e aí então você se depara com essa coisa do samba, que já é uma coisa mais aí é onde entra o movimento cultural negro, onde vem essa coisa que você sente também, que é aquele desafio do Rio de Janeiro. Ele está naquele momento já enraizado no Carnaval do Rio de Janeiro. Quando se fala em movimento negro, a gente tem que associar o Rio de Janeiro com a Bahia. Tá? Nós tivemos muita influência da Bahia. Você vê que o próprio samba em si, ele traz aquela essência musical, não é? Da batida baiana. E o Rio de Janeiro começou a fazer essa releitura diante até do seu posicionamento político. Não é? O Rio de Janeiro sempre foi crítico em função da política. E a maneira mais viável de se demonstrar à sociedade o seu descontentamento se jogava dentro da escola de samba, os enredos de escola de samba. Né? A partir daqueles momentos, quando iniciou as escolas de samba, os enredos eram enredos críticos. Depois passou a ser enredo altamente financiado por países, né? Por indústrias, mas antes era um enredo crítico. Era um enredo... Você não acha que ao invés da influência baiana, seja uma influência africana? Sim. A influência africana, ela foi muito positiva na Bahia. Na Bahia. Mas o escravo que vinha para o estado do Rio era o escravo que passava pela Bahia. Exatamente, exatamente. Você vê que ele saía da África, deixava a sua essência de desenvolvimento na Bahia, não é? Depois vinha para cá, e a gente não trazia tudo da Bahia para cá. Não é? Aqui se adaptava com outro sistema de desenvolvimento. São as releituras. Exatamente. Né? Eu acho que o samba tem uma questão que é muito forte, quer dizer, isso minha leitura sobre o samba. Né? José Ramos Chinhorão, um grande historiador, ele fala que Almirante, você lembra do Almirante? Foi um grande compositor, teve programa de rádio. Almirante, em suas memórias, diz que, curiosamente, o samba nasce na capital federal, que era o Rio de Janeiro, e em Nova Friburgo. O pai do Almirante foi o primeiro diretor de produção da fábrica Ipu. E ele conta que, quando garoto, aproximadamente em 1915, ele frequentou um chalé que ficava na Rua Macniven, né, onde acontecia reuniões espíritas, e que a dona da casa permitia o batuque nos fundos da casa, e que ali ele viu surgir esse movimento da música que tem a síncopa do samba. Né? Então, que é muito em função da presença africana. Né? Claro que em 1915 nós não tínhamos mais a escravidão do século XIX, tão forte, né? Mas nós tínhamos as reuniões negras, que eram proibidas, e muito próximo da Macniven nós tínhamos o Grito da Mocidade, né? Que era uma casa, um clube, onde também os negros se reuniam. Então eu concordo que seja uma releitura da música africana imposta na Bahia. E essa reunião dos negros, ela vem coincidir e incidir com os malandros cariocas. Que eram as maltas de capoeira. Exatamente. Eram oriundos das maltas de capoeira. Oriundos. Eles eram disfarçados, né? Eles desciam o morro. Colocavam um terno. Isso mesmo. E... É uma coisa Zé Pilintra, né? Zé Pilintra, o Zé Pilintra, né? Totalmente. Figura do Zé Pilintra. Exatamente. Né? O Rio de Janeiro, principalmente na Lapa, a Lapa foi o berço, né? O berço da essência, da efervescência do samba. A Lapa tem sintonia com tudo isso que nós estamos desenvolvendo no Carnaval. A Lapa malandra, a Lapa escrava, uma Lapa poeta,
uma Lapa cultural, que fazia com que, principalmente na época da República, não é? Os senadores, os deputados, não é? Eles fugiam do seu lugar comum, não é? Para a noite frequentar a Lapa, frequentar a gafieira, não é? Assistir o desenvolvimento do malandro, não é? Malandro carioca. Que é uma figura muito emblemática na construção, por exemplo, do carnaval da escola de samba, né? Que é aquele cara que bota o sapato branco, a camisa listrada, que é um malandro, que não é, o malandro que o Chico Buarque até fala, né? É o passista e tudo mais. Mas é importante a gente reparar que a questão crítica do carnaval constrói, por exemplo, a figura que se via na Casa Grande, que se via nos salões, que é a patroa e o patrão, né? O mestre-sala, na verdade, é o rei, fazendo Salamaleque a rainha, né? Então, vem um pouco do minueto. Mas com sátira, Davi? Com sátira, muita sátira. Muita sátira. Muita e aí sátira. A gente pode voltar um pouquinho, quando a gente está falando, e até para o telespectador, né, questão de entender, para ele se apropriar, como a gente fala disso, nós estamos num debate de uma universidade, então ele tem que se apropriar. A gente volta ao Renascimento, que nós vamos falar de escola de samba agora, onde, nós falamos em Veneza, onde se introduz, ou se traz, no Renascimento na Itália, se traz as máscaras e os adereços, não é? Sim. Onde hoje está presente. Está muito presente nas escolas muito presente de samba. nas escolas de samba, que a gente pode falar, então, quer dizer, das contribuições todas, e é isso que a gente queria já, para fechar o segundo bloco, a gente já queria já falar, deixar esse recado com relação a como é que surge o movimento de escola de samba, porque hoje nós vamos ter 13 minutos para a gente poder debater escola de samba, blocos e movimentos de rua e retomada da rua, e hoje já o carnaval exportado do Rio de Janeiro já para outras capitais como São Paulo, que adere. Mas é importante dizer que essa sátira carnavalizada, ela hoje é objeto de estudo, esse riso Pascales, esse riso frouxo, esse deboche, essa farsa, né? Essa brincadeira, né, da crítica social, política e cultural, você vê muito forte hoje na literatura com a carnavalização. Você vê a carnavalização nas artes plásticas, né, na literatura, no cinema, nas plataformas artísticas, porque essa é a grande essência da festa. Terminar mais uma vez, a Giza buzinando ali pra gente, o final, a gente pode falar de Joãozinho 30, né? Que conseguiu Ratos e Urubus, exatamente. Rasquem minha fantasia. E conseguiu com o Cristo coberto. Quer dizer, não ganhou tudo que precisava ser dito. Não ganhou, mas conseguiu num momento, e acho que... Com certeza, isso. Acho que foi a carnavalização das artes. Carnavalização. Aqui nós vamos ao nosso... O papo está muito bom, muito agradável, a gente sabe que vocês estão em casa, obviamente, a gente espera que vocês estejam em casa ou no trabalho. Mas o papo está agradável. Humberto quer fazer só uma fala, nós estamos já fechando aqui. Você Humberto falou do João 30, João 30 trouxe todo o seu conhecimento do Pará e introduziu no Rio de Janeiro, através da Beija-Flor. Vamos falar nisso, podemos falar também de Eloy, Eloy, que não há como falar em carnaval sem falar em Eloy Machado também, aqui para Nova Friburgo. Não saia daí, o programa está muito bom, porque estamos com 2 especialistas aqui em carnaval, falando de carnaval de todos os tempos, como nasce, e chegando agora ao terceiro bloco final do carnaval local e do carnaval de Nova Friburgo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Até já.